Este jovem rapaz Jiansui está sendo atormentado por seus agressores, mas o motivo do tormento é de outro mundo. Seus agressores foram informados de que Jiansui tentou se matar porque eles vêm intimidando durante todo o ano. Os valentões não hesitam em espancá-lo bastante. Mas desta vez Jinsou vai revidar. Do nada, ele começa a se comportar de maneira muito estranha. Ele tenta atacá-los, mas os valentões conseguem impedi-lo de avançar. Por fim, Jinsou corre em direção a eles, e é lançado acima do telhado, saltar de paraquedas vários andares até o chão. Momentos depois seu pai, o Sr. Lee, é informado de que seu filho está no hospital e faz o cheque enquanto visita seu filho. Jiansu começa a chorar porque ele não conseguiu se defender. Mais uma vez, no entanto, a atitude dele começa a mudar. Quando ele relembra o incidente, ele proclama que precisa se vingar. Alguém tem que morrer, pois ele fica cada vez mais furioso. Ele começa a se transformar em um zumbi. Lee sabe que precisa fazer algo a respeito disso. Então ele fecha as cortinas do seu quarto. E então usa um livro pesado para bater no zumbi. Em seguida, ele coloca o corpo de Jiansou em um caixão e o carrega. De repente, o caso começa a se movimentar. Jinsou parece ainda estar vivo. O dia seguinte começa exatamente como um dia normal de aula. Na escola secundária Aizen, todos seguem com suas rotinas diárias. E Lee faz o mesmo, mostrando-nos que ele é um professor. Nessa mesma escola secundária, depois da aula, uma garota chamada Yunjo acorda. Ela reclama dos seus colegas de classe não a acordando. Enquanto ela vagueia pelos corredores da escola, ela ouve uns barulhos estranhos vindos do laboratório, que pertence ao Sr. Lee, pois ele é o professor de biologia da escola. Yunjo decide verificar e entra no laboratório. Seguindo o som, ela descobre uma gaiola contendo um hamster. Ela remove a tampa e acaricia o hamster. No entanto, o hamster a morde. O dedo de Yunjo está sangrando. Então ela coloca a tampa da gaiola de volta no lugar, decidindo ir à enfermaria. Ao mesmo tempo, Lee entra no laboratório e vê sangue no chão. Então ele agarra a garota. Ele a leva de volta para o laboratório e a amarra. Enquanto isso, Chong-san está caminhando em direção à saída da escola, quando ele é abordado por um de seus melhores amigos, Kion. Este último pergunta a Chong-san sobre o restaurante de sua mãe. Ele disse que quer visitar o local e experimentar o frango. Em seguida, os meninos são recebidos por duas colegas de classe, Anjo e Isaac. Os quatro decidem ir ao restaurante e experimente a comida quando eles estiverem disponíveis. A mãe de Chong-san oferece a eles uma refeição incrível, enquanto estavam de pé ao lado da mesa deles, aguardando pacientemente para receber suas críticas. No entanto, os alunos estão mais preocupados com os rumores. Uma garota começou a rondar a escola. Ela acredita que o Sr. Lee cheira cadáver. No dia seguinte, na escola, outro cara chamado Yax observa o grupo de valentões, levando um aluno e uma aluna para um canto. De fato, os valentões obrigaram a garota a se despir, enquanto obrigam o estudante a gravar um vídeo dela. Eles fazem isso enquanto gravam um vídeo do menino. Quem está gravando a garota? Yaxosu tenta se envolver e ajudar os alunos. Mas os valentões ameaçaram divulgar o vídeo da menina se os alunos saírem, ter medo de humilhação pública. Os dois alunos retornam ao grupo de valentões. Enquanto Yaxu se retira, Joy quer se aproximar dele, mas ela não tem estômago para isso. No entanto, ela resume toda a sua coragem e interrompe seu caminho na escada. Ela quer que ele a encontre no telhado. Depois que a escola termina, o cara não faz a mínima ideia de que Anjo. Ela gosta dele, então ele pergunta se ela quer lutar com ele. Anjo insiste no encontro depois da aula, para lhe dizer algo alguns minutos depois. A senhorita Park entra na sala de aula, mas antes que ela comece sua palestra, ela pergunta aos alunos se eles tiverem alguma notícia da garota desaparecida. E Yunjo, os alunos não têm ideia de onde ela está. E a senhorita Park se pergunta por que nenhum deles ligou para ela. Durante o intervalo, a senhorita Park conversa brevemente com Lee, perguntando-lhe se ele sabe de alguma coisa. É claro que Lee finge que não tem ideia. Mas vemos que ele amarrou a garota. Assim que ele se senta em frente à sua mesa no laboratório, Lee grava a si mesmo falando sobre um vírus, dizendo que está tentando sobreviver nos corpos. Ele também fala sobre algumas drogas e infecta. Isso pode atrasar o desenvolvimento do vírus antes de usar uma dessas drogas em Yunjo. Enquanto o dia continua normalmente e a senhorita Park retorna à sua turma, Yunjo começa a se transformar em um zumbi. O vírus começou a tomar conta de tudo. De volta à sala de aula, uma garota chamada Yezu sente uma dor terrível na barriga e pede para ir ver o médico. Assim que ela sai, Yunjo bate na porta da sala de aula. A senhorita Park a deixa entrar, mas a garota desmaia no chão.
Alguns alunos ajudam a professora Park e transfere Yunjo para a enfermaria. Quando atrasem, o médico se esquece de que ele é e se concentra em ajudar Yunjo. Yunjo está fora de si. E ela parece estar tendo um tipo estranho de convulsão, enquanto seu corpo se move involuntariamente. Ela afirma que o Sr. Lee a levou para o seu laboratório. Finalmente, o médico conseguiu aplicar a injeção nela, enquanto os alunos a ajudam a conter Yonju. Então o médico chama uma ambulância, e Yonju é levada para o hospital. Park pede aos seus alunos que mantenham este incidente em segredo, por enquanto, mas assim que Zack voltar às aulas, todas as crianças se reúnem ao redor dela e perguntar a ela o que aconteceu. Ela lhes conta que Yonju foi levada para o hospital, mas também comenta que ela cheirava cadáver. Enquanto isso, Ezu está tendo dificuldades para se recompor, mas não há ninguém lá para ajudá-la. Ela decide ir embora para outro lugar. Ezu e Anjo estão voltando para a sala de aula, mas ela o impede. Ela estende o braço para lhe dar algo. Esse algo é o crachá dela. Ayaksu percebe que isso só pode significar uma coisa, que Anjo está o convidando para um encontro. Anjo confirma que, mas eles são logo interrompidos por Chong-san. Quando Anjo se afasta, Ayaksu pergunta a Chong se ele está namorando Anjo, porque ele os viu sendo próximos. No entanto, Chong e Anjo são amigos de infância e morar em apartamentos próximos. Enquanto isso, Lee retorna ao seu laboratório. Mas fiquei surpresa ao ver que Yunjo não estava mais lá. A senhorita Park e outra professora chamada Kang o detém e pretendo levá-lo ao diretor. Lee insiste que precisa ir embora, mas os dois professores não o deixam entrar. No gabinete do diretor, o homem está irritado com Lee porque ele decidiu sequestrar um estudante próximo às datas da avaliação escolar. Ele pede aos professores que mantenham esse incidente em segredo, um segredo até o término do período de avaliação, mas a senhorita Park já notificou as autoridades. Um minuto depois, o detetive Daeo entra e prende o Sr. Lee. Na enfermaria, o médico começa a se sentir mal e lembra que foi mordida por Yunjo. Enquanto ela tentava ajudá-la, a marca de mordida no antebraço dela é enorme e ela está apresentando os sintomas do vírus. Do lado de fora, Ayak se aproxima do melhor aluno da escola, Namra, e tenta conversar com ela. Namra também é a presidente da turma, mas ela explica que só foi nomeada presidente porque a mãe dela fez uma doação enorme para a escola. Ayak tenta puxar conversa com ela, porque ele obviamente gosta dela, mas Namra não está interessada. De volta à escola, dois rapazes do grupo, os valentões, veem um médico agindo de forma estranha. Um dos registros do incidente está em seu telefone. O médico os ataca em um frenesi, mas eles a evitam apesar disso. O médico se levanta e come um deles, antes de começar a atacar outros estudantes. O valentão que foi mordido ataca todos, e o caos se instala, como parece. Qualquer pessoa mordida se transforma em zumbi. Este vírus é poderoso no telhado da escola. A garota que sofria bullying está de pé na beira do prédio, considerando terminar tudo por conta própria. Ela tem medo de ser humilhada publicamente e acredita que ela não será capaz de carregar esse fardo. O menino intimidado caminha perto dela e tenta convencê-la a não fazer isso. Euji o vê chorando e pergunta se ele gosta dela. O menino admite isso, mas Euji diz que se dois perdedores namorarem, eles vão criar um casal perdedor, o que seria ainda mais patético. Se vira novamente, mas muda de ideia quando ela vê pessoas pulando das janelas. Enquanto isso, Ezu está se afastando da escola, enquanto Yaksu agarra Namra e foge com ela. Na cantina da escola, Isaac arma para que Anjo converse com Chong-san, porque ele é amigo de Yaksu. Anjo se sente um pouco sem jeito, mas ela ainda pede a Chong-san para perguntar a Yak se ele gostar dela. Embora Chong e Anjo sejam apenas amigos, o jovem se sente estranho ao ouvir aquilo. Talvez, na cabeça dele, Joe devesse permanecer solteiro para sempre. De qualquer forma, a conversa deles acabou quando eles veem uma horda de zumbis tentando invadir o refeitório. Muitos alunos já se transformaram em zumbis, e eles têm fome de cérebros humanos. Enquanto o caos se instalava, Joe foi imobilizado por um zumbi, mas Chong ajuda, e eles tentam encontrar uma maneira de escapar. Infelizmente, muitos outros estudantes são devorados. Alguém toca o alarme de incêndio, e o chão fica escorregadio, enquanto o sistema de prevenção de incêndio é ativado. John vê uma janela e leva Joe consigo para escapar por ali. Um dos valentões restantes, Goinan, também está tentando sobreviver na cafeteria.
mas eventualmente chega à cozinha e consegue se esconder. Chong e Joe testemunham o caos total do lado de fora. Eles veem um caminhão correndo descontroladamente e batendo em um monte de estudantes zumbis. Quando o caminhão bate, eles usam isso para subir de volta para dentro do prédio. Chong está imobilizado por um zumbi, mas Joe vê um extintor de incêndio e o usa para deter os zumbis. Por fim, os dois alunos conseguem voltar para a sala de aula, que é protegida por um grupo de outros estudantes. Ayaka e Namor estão novamente do lado de fora. Estão tentando encontrar um lugar seguro para si mesmos, quando eles veem o jardineiro tentando lutar contra alguns zumbis. O homem é devorado em breve. Então, Yuki usa a escada de jardineiro para subir na mesma sala de aula que Chong, e Anjo Namrock sobe atrás dele. E a escada é derrubada pelos zumbis furiosos. Entretanto, Yonju chega ao hospital. O que provavelmente é uma má notícia, porque quem está fora da escola sabe o que está acontecendo em outros lugares. Dave leva Lee para a sala de interrogatório e pergunta-lhe sobre o rapto da rapariga. Lee admite que estava tentando esconder um segredo, que é um vírus que ele criou. Ele narra o experimento de colocar um gato e um rato no mesmo lugar onde a maioria dos ratos fica apavorada, mas ocasionalmente haverá um rato que terá muito medo, que decide revidar com tudo que tem. Lee queriam criar um gene que transformasse o medo das pessoas em realidade e transformar a raiva em uma resposta de luta. Seu filho estava sofrendo bullying, mas ele nunca revidou. Ele desenvolveu algumas células que o fariam revidar. No entanto, as coisas não correram como planejado, e seu filho também foi vítima do vírus. No hospital, Yunju foi internada para fazer uma ressonância magnética, mas o vírus a faz pular, e ela começa a comer pessoas, sem saber que serão transformados em zumbis. Ezu vagueia pelas ruas sem rumo, e quase é atropelado por uma van, carregando a equipe de arco e flecha do ensino médio de volta à sala de aula. As crianças percebem que Isaac tem um telefone. Chong usa isso para chamar a polícia, e diz que a escola está sendo invadida por zumbis. O operador tem dificuldade em acreditar nele, e mentiras. Quando ele desliga, outro operador lhe diz que ele recebia a mesma ligação, mas as coisas começaram a ficar sérias. Recebe um telefonema do hospital. Será que esse apocalipse zumbi é real? De volta à sala de aula, Cho suspeita que a polícia possa não acreditar neles. Então ela liga para o pai. O pai dela, Intanjo, é bombeiro e socorrista. Então ele reúne sua tripulação e parte. De repente, o Sr. Kong invade a sala de aula, e as crianças sentem algum tipo de segurança, tendo um dos professores com eles. No entanto, Isaac percebe que Kong foi mordido no braço. Kong tenta convencer as crianças de que aquilo não é uma mordida, e ordena que o ouçam. Mas as crianças sabem que não devem fazer isso e mantêm distância. Logo Kong se transforma em um zumbi e morde outra garota. Agora os alunos têm que lidar com 2 novos zumbis dentro da sala de aula. Apesar da situação terrível, eles conseguiram manter os zumbis afastados e sair da sala de aula, enquanto deixava esses 2 zumbis lá dentro, correndo pelos corredores. Não será uma tarefa fácil. Enquanto os estudantes são atacados por mais zumbis, Ayaka toma providências e demonstra o quão bom ele é em artes marciais. Ele começa a espancar os zumbis como um ninja, enquanto o resto dos alunos usar uma porta de madeira como escudo, que mantém os zumbis afastados. Em breve, os alunos ficarão sem energia, mas Anjo consegue invadir uma sala de aula que as crianças podem usar como abrigo. A desvantagem é que Anjo deixou cair o celular. Os alunos começam a perder a cabeça, e uma das meninas, Nayun, demonstra um comportamento terrível. Ela luta constantemente com gigantes. Ela odeia porque a família dele é pobre, e recebem uma pensão de assistência social. Ao mesmo tempo, a tensão está alta porque Ayaka não conseguiu para a sala de aula com eles. Simultaneamente na cozinha, Goi não está escondido junto com outros 2 estudantes, mas eles expulsam um deles para os zumbis comerem, porque ela não conseguia parar de chorar. Ao mesmo tempo, mais 3 estudantes estão escondidos nos banheiros. Um desses alunos é Minji. Ela se mostra uma pessoa muito resistente, porque ela não hesitará em fazer o que for preciso. Ela suspeita que a outra garota esconder-se com ela no banheiro vai acabar. Então ela se prepara para atacá-la. Quando isso de fato acontecer, a outra garota se vira e Minji enfia um cabo de vassoura afiado na boca dela. Contudo, o zumbi não está derrotado e contra-ataca. Naquele momento Harry, da equipe de arco e flecha, junta-se a eles e atira uma flecha através do zumbi. Em outro lugar, Senhorita Park consegue entrar na rádio local da escola, estúdio de transmissão, e decide conversar com os alunos. Ela afirma o óbvio, que a situação é muito difícil.
mas também incentiva os alunos a permanecerem vivos, independentemente do que aconteça neste momento. Notamos também que os zumbis são atraídos pelo som, já que eles correm em direção às caixas de som, de onde a voz de Park está sendo transmitida. Na sala de aula, Joe está tirando um tempo para si mesma, mas seu melhor amigo Isaac quer estar lá por ela. Ela tenta transmitir palavras de coragem e esperança para ela, dizendo que eles vão sair dessa situação. Que ironia! Joe percebe que as mãos de Isaac estão muito frias, assim como as mãos de Yunjo. Isaac supõe que ela provavelmente foi mordida no tornozelo, enquanto eles tentavam chegar a esta sala de aula. Em breve, Isaac começa a se transformar em um zumbi, e Chong puxa Joe para longe dela. Isaac já não reconhece os amigos dela, e ela ataca. Chong a derruba com o próprio corpo, e manda o zumbi para fora da janela. Isaac está prestes a cair, mas Joe não consegue deixá-la ir, porque ela ainda está vendo sua amiga de infância em seu. Não importa o quão difícil seja, Chong sabe que eles têm que deixá-la ir. Então ele pega um banquinho, e usa isso para fazer o zumbi soltar as mãos de Anjo. Após a partida de sua amiga, Anjo fica devastada, e não há nada. Qualquer pessoa pode dizer isso para fazê-la se sentir melhor. Enquanto isso, Ayaka está se escondendo dos zumbis, mas ele parece não conseguir encontrar uma saída. De volta à sala de aula, os zumbis estão lutando para invadir. Chong-san pensa que eles não serão capazes de detê-los por muito tempo, então ele tem outra ideia. Ele pega uma mangueira de água no corredor e amarra laços nele. Xian usa o primeiro e desce até o estúdio de rádio. Ou ele encontra a senhorita Park, então o resto dos alunos segue. Antes da vez de Namra usar a corda improvisada, ela escreve um bilhete para Yak caso ele entre nisso. Sala de aula mais tarde. Depois que Namra, Chong precisa convencer Unjo a se mudar e a ajuda a descer até o estúdio. Subitamente, os zumbis invadem a sala de aula e atacam Chong, batendo nele do lado de fora da janela. Ao mesmo tempo, Yak é avistado pelos zumbis. Então ele saiu na ponta dos pés da sala de aula. Por sorte, ele vê Chong pendurado na mangueira, mesmo que um zumbi esteja se agarrando às suas pernas. Yuki pula na mangueira e ajuda Chong a se livrar do zumbi. Então os dois chegam ao estúdio. Nayeon ataca Jian mais uma vez sem motivo aparente, mas a senhorita Park os separa. Então os alunos decidem usar o computador do estúdio, navegar na internet em busca de notícias. Enquanto isso, Ezu é muito corajoso que ela dê à luz uma criança sozinha. Ela leva seu filho para fora, mas percebe que o mundo é louco. Ela quase foi atropelada por um carro da polícia, mas logo percebe que seu motorista se transformou em um zumbi. Ela tenta pensar no que deveria fazer, mas a melhor coisa que ela pode fazer agora é fugir. De volta ao estúdio, os alunos assistem ao vídeo do incidente com a viatura policial. Eles se assustam quando a mangueira se move e quebra a janela do estúdio. Como parece que a mangueira está se movendo, porque um zumbi está preso em seus narizes. Kong tenta empurrá-lo para trás com um cabo de vassoura, até que Yuki decide quebrá-lo e empalá-lo. O zumbi com ele eventualmente. Gigante, ele pega a unidade do computador e atira no zumbi, enviando-o em queda livre. Enquanto isso, Soju não conseguiu frequentar o ensino médio, porque sua equipe foi convocada para salvar um monte de políticos importantes, embora alguns deles já se transformaram em zumbis. No estúdio, Yun percebe que está escorrendo sangue pelo nariz de Jian. Ela quer que ele saia da sala antes que ele se transforme em um zumbi. Por outro lado, Jaen exclama que seu nariz foi atingido pelo cabo da vassoura quando Yak tentou acertar o zumbi com ele. Então Yun percebe um arranhão na mão dele e diz que viu o zumbi estendendo a mão para ele e arranhando, para resolver a situação da melhor maneira possível. Senhorita Park sugere que Jayan participe da gravação quarto do estúdio sozinho por um tempo, só para garantir que ele não se vire. Geralmente, leva 10 minutos para os zumbis se transformarem, então Jian deve estar pronto para ir se ele não se virar. Durante esse tempo na cozinha, Goinan usa todos que consegue encontrar para manter os zumbis longe dele, basicamente matando os outros. Em outro lugar, a mãe de Chong-san assiste ao noticiário e ela fica preocupada com o filho. Ela tenta ligar para a escola, mas ninguém atende o telefone. Ela não pode simplesmente ficar parada sem fazer nada. Então ela pula em um patinete e sai andando de um restaurante. Portanto, a Juicity está enfrentando seus próprios problemas. Como um de seus membros foi mordido por um dos políticos corruptos, a equipe não tem outra escolha, mas para conter o zumbi, a cidade inteira se transformou em uma zona de guerra. Zumbis estão surgindo de todos os lados. Enormes contingentes policiais foram mobilizados nas ruas para conter os zumbis. Enquanto o governo emitiu uma ordem de evacuação, os cidadãos deveriam abandonar a cidade e passe para o próximo no estúdio.
Meia hora tem passes e senhorita Park entra na sala de gravação. Dizer a Jaehyun que é seguro para ele sair. Jaehyun está zangado e não quer sair. Até que uma hora se passe e todos liguem o Nayeon, porque eles acreditam que ela deveria pedir desculpas a Jaehyun. Yeon-seo sofre pressão e entra na sala de gravação para poder conversar com Jaehyun. Ela usa um pedaço de pano para cuidar do arranhão na mão de Jaehyun. Mas as coisas tomam um rumo inesperado. Em vez de se desculpar com ele, ela diz que ele odeia. Jaehyun está zangada com ela quando eles saem da sala de gravação e todos se voltam contra Yeon por ser malvado. No entanto, ela redireciona a atenção deles para Jian, cujo nariz acaba sangrando. Jian se transforma gradualmente em um zumbi. Ele quer sair do quarto sozinho antes de se virar, mas ele não é rápido o suficiente e se transforma em um zumbi. Ele começa a atacar os estudantes, mas Chong chama sua atenção para a janela, cantarolando uma melodia que costumavam compartilhar. Xion avança contra ele, mas Chong-san pula na mangueira para se balançar no ar, enquanto seu amigo acaba no chão. Chong vê seu amigo se levantando novamente e correndo como um louco, junto com o resto dos zumbis. Enquanto isso, Ezu tenta manter seu bebê vivo e entra em um prédio aleatório, enquanto tinha um bando de zumbis em seu encalço. Ela sabe que vai se transformar. Então ela se tranca com o bebê para longe dos zumbis, momentos antes de se amarrar. Dessa forma, ela não poderá machucar o bebê quando ele se virar. Ao mesmo tempo então, Ju está preocupado com sua filha e tenta ligar para ela. Mas como a filha dele perdeu o celular, não há resposta. Então Ju recebe uma ligação de seus superiores, dizendo a ele que eles enviarão um helicóptero para buscá-los. Então eles precisam chegar ao telhado do prédio. No estúdio, Namra se aproxima de Yan e lhe dá um tapa. Ela culpa pela morte de Jion. Ela afirma ter visto Yan esfregando o guardanapo no sangue da vassoura. Eles costumavam usar para matar o zumbi enforcado. Então ela viu Yan esfregando o guardanapo no arranhão de Jion, o que significa que ela o infectou de propósito. E o nega tudo. Mas, Namra a desafia a passar o guardanapo em um ferimento. Yan tem na perna, tão louca quanto ela é. Yan se muda para, supostamente, esfregar o guardanapo na perna dela. Mas ela hesita. A senhorita Park a interrompe, mas o resto dos alunos está furioso com Yan. Chong a empurra para o chão, e ele mal consegue se conter. Yang decide deixá-los, e sai do estúdio. A senhorita Park se sente péssima com isso, e diz ao aluno duas coisas, para sobreviver e não deixar que outra pessoa morra. Então ela sai. E ajuda Yan a escapar dos zumbis que vêm atrás dela. Em outro lugar, um streamer perdeu a cabeça e começou a transmitir ao vivo, enquanto ele tenta escapar dos zumbis que o perseguem. Bem, cada um pode passar seus últimos dias como bem entender. Entretanto, a mãe de Chong-san chega perto da escola e vê um gigante vagando por aí. Ela não faz ideia de que ele é um zumbi, então ela se aproxima dele para perguntar sobre seu filho. Inevitavelmente, ela é atacada pelos zumbis e devorada. Nesse instante, um helicóptero sobrevoa a escola, mas não para verificar se há sobreviventes. Ele só verifica o quintal, que está infestada de zumbis. De volta para dentro da escola, os alunos refletem sobre sua atitude, mas alguns deles expressaram que eles não deveriam se sentir mal por fazer os jovens caminharem. Ausente, ela era uma pessoa terrível e mereceu o que lhe aconteceu. No telhado, Euji e sua colega de classe ainda estão seguras, já que os zumbis não conseguiram alcançá-los. Onji proclama que todos merecem morrer, e pergunta ao menino se ele já pensou em algo maligno. O menino responde que sua vida na escola é terrível, então ele gostaria de ver a escola reduzida a cinzas, junto com todos que estavam dentro dele em outro prédio. Então, o judeu discute suas opções com o político. O helicóptero virá buscá-los em breve. Então eles precisam chegar ao telhado. A política teme que seus funcionários morram, mas não existem outras opções reais para eles. Na escola, Goenan conseguiu sair correndo da cozinha, e se esforça ao máximo para entrar no prédio principal. Ele escapa dos zumbis, até que ele chegue à sala do diretor, mas ele vê mais zumbis esperando por ele lá dentro. Apesar disso, ele usa uma faca de cozinha e mata todos eles, ao mesmo tempo nos banheiros. Minji e seu grupo estão avaliando suas opções. Ela quer que eles tentem escapar pelos banheiros, mas Harry discorda que uma coisa leva a outra. E as duas garotas começam a brigar. Após uma briga daquelas, os garotos decidem intervir e impedi-los. O streamer de antes conseguiu sobreviver, mas esta será a última noite dele. Após escapar de várias hordas de zumbis, o cara acaba num parquinho e fica preso.
por um bando de crianças zumbis, a julgar pelo entusiasmo das crianças. Geralmente são para comer alguns doces. Esses zumbis mirins não vão deixá-lo em paz. Na delegacia de polícia, o detetive Dave tenta fazer Lee entrar em si e voltar à razão, perguntando a ele como eles podem pôr um fim nisso. A conversa dele se aprofunda um pouco mais, e Lee começa a narrar por que fez o que fez. Ser professor na escola. Ele havia testemunhado vários incidentes, através das câmeras de segurança que mostravam seu filho sendo intimidado. Tentei fazer algo a respeito, e os valentões foram levados perante uma comissão especial. No entanto, todas as crianças que sofriam bullying tinham medo, e eles não falaram sobre o inferno. Eles estavam passando por isso também. O diretor tentou ocultar a verdade. Certa noite, Lee teve que ir ao hospital, porque seu filho tentará cometer o impensável. Depois daquela noite, seu filho sempre voltava para casa chorando, mas ele nunca revidou contra seus agressores. Então, Lee criou um vírus que faria as pessoas revidarem. Daí o pergunta se existe um antídoto, mas Lily diz que não há nenhum, comentando que todos merecem morrer. Dak fica furioso e com vontade de socá-lo, mas ele precisa se conter devido à sua posição. Então ele leva Lee embora, porque eles precisam evacuar a delegacia de polícia. Infelizmente, a delegacia já foi invadida por zumbis. E Dak agora precisa lutar para sobreviver. Lee testemunha em primeira mão o que está acontecendo no mundo. Ver Dave lutando pela vida. Ele decide ajudar o detetive, mas acaba sendo mordido no processo. Dak tenta arrastá-lo para longe quando tem oportunidade, mas Lee sabe que não há esperança para ele. Ele instrui Dak a ir para o ensino médio e pegar o laptop dele, porque esse é o único lugar onde ele consegue encontrar respostas. Eventualmente, Lee usa seu corpo como escudo para permitir que Dak escape. Quando o detetive sai correndo, ele observa seus colegas policiais lutando. Uma batalha infrutífera. No entanto, ele encontra outro policial escondido e o ajuda. Os dois estão prontos para partir em direção ao ensino médio, na esperança de encontrar uma cura e acabar com este inferno. De volta ao prédio da escola, os alunos acordam ao raiar do dia. Eles dão uma olhada lá fora, mas nada mudou para melhor. Os zumbis ainda vagam sem rumo, prontos para atacar qualquer pedaço de carne que conseguirem cheirar. Nos banheiros, Minji e Haru discutir qual é o melhor curso de ação. Haru está determinada a fazer o que considera a melhor opção, e sai para passear com sua amiga arqueira. Minji não quer ficar para trás, então ela leva sua própria amiga e a segue. Depois dos arqueiros no telhado, Unji se depara com mais uma revelação chocante. O outro garoto que sofria bullying revela que foi chantageado por Goinan para lhe pagar algum dinheiro ou então ele publicaria o vídeo de Na verdade, Goinan agendou o upload automático do vídeo, e ele só o impediria se o menino lhe trouxesse o dinheiro. O menino trouxe o dinheiro para ele ontem, e ele não deu o dinheiro para entrar nele. Unji não quer que esse vídeo seja publicado, e dá acesso ao edifício principal. Entretanto, Chong-san está preocupado que ninguém venha lhe oferecer ajuda. Ele acredita que a única chance deles de conseguir alguém, a melhor maneira de ajudá-los é ligando para eles. Mas para fazê-lo, eles têm que ir à sala do professor e recuperar seus telefones. Ayaka concorda com ele e segue o exemplo dele até a sala do professor. Quanto a Unji, ela está correndo pelos corredores e é devorado pelos zumbis. No entanto, algo está errado. Os zumbis a farejam, mas não a atacam mais, como se estivessem reconhecendo um dos seus. Unji entra na sala do professor e começa a quebrar todos os telefones, porque ela não tem ideia de qual pertence a Genon. Chong-san e Yuki entram simultaneamente na mesma sala. Eles tentam permanecer em silêncio, enquanto Chong estendia a mão para pegar um dos telefones que ainda não foram danificados, mas ele não tem essa sorte. Unji o vê e o ataca, também notificando os outros zumbis de sua presença. Esta sala se transforma em um campo de batalha, e os meninos são forçados a se separar. Chong pega o telefone e sai correndo pelos corredores. Enquanto isso, Yuki sai pela janela e vai embora, cuidadosamente no gabinete do diretor. Goi não é visto dormindo, enquanto o diretor se esgueira por trás dele como uma minhoca. Como parece, o homem esteve escondido esse tempo todo debaixo da mesa. Quando Goinan é acordado, o diretor entrega a ele as chaves do carro e manda ele ir buscar. Goinan não é tão insensato assim, arriscar a vida pelo principal. Então ele sugere fazerem juntos. Quando o diretor lhe dá uma atitude, Goinan pega sua faca e começa a dizer que, se isso fosse um videogame, ele seria capaz de matar até mesmo o chefe final. Em outras palavras, o diretor deveria calar a boca, ou ele pode se meter em encrenca. Uma inversão de papéis bem aí.
Em outros locais, a equipe de resgate elaborou um plano para levar os políticos ao telhado. A questão é que todos têm que fazer a sua parte, se eles quiserem que o plano funcione. Após uma corrida estressante escada acima, a secretária do político percebe que a porta para o telhado está trancada. Então ele corre de volta para contar a Soju sobre isso. Soju e seu companheiro conseguem ganhar um tempo valioso e corra para a porta que dá para o telhado. Após arrombarem a porta, todos correram para o telhado. Então Ju tranca a porta atrás deles, e ele acende um cigarro para que o helicóptero possa vê-los e pousar suavemente. De volta ao prédio da escola, Chong está tentando escapar dos zumbis e explode dentro da sala do diretor, onde ele vê Gwinon amarrando o homem. O diretor pede ajuda a Chong, mas o valentão não está disposto a libertar o diretor. Chong pega o celular e começa a gravar Goinan, dizendo que enviará o vídeo à polícia se o agressor não libertar o diretor. Enquanto os dois meninos discutem, o diretor tenta fugir, mas Goinan o mata com a faca. Goinan não vai parar por nada e também ataca Chong. Contrário ao princípio, Chong consegue escapar e corre para fora. Goinan persegue Chong pelos corredores, mas os zumbis aparecem de vez em quando, permitindo que Chong-san se distancie um pouco de Goinan. Outro grupo de estudantes está travando uma batalha semelhante, mas Harry logo percebe que ela ficará sem flechas, o que pode ser um problema para ela e para o resto do seu grupo. Trancaram-se em uma nova sala de aula, a melhor opção que eles podem ver no momento. Este vírus começou na escola, mas se expandiu por todo o país. O governo estabeleceu a lei marcial, e os militares agora estão no controle. Enquanto isso, Yak retorna aos seus colegas estudantes sem Chong-san, um fato que deixa Anjo realmente ansioso. Quanto a Chong-san, ele ainda tem Goinan em seu encalço. O valentão está determinado a roubar o telefone dele. Chong entra correndo na biblioteca e vê apenas um menino vivo. Ele usa a mesma estratégia, subindo no topo das estantes de livros, onde os zumbis não possam alcançá-los. Goinan está correndo freneticamente atrás dele. Então Chong tem que pular de uma prateleira para outra. Quanto ao outro garoto, ele foi claramente atirado contra os zumbis pelo valentão. No final, Goinan alcança Chong e o prende em cima de uma prateleira. Ele o adverte para lhe entregar o telefone, mas Chong não está disposto a trabalhar com ele. Gwinon tenta matar o jovem estudante, mas Chong usa o telefone para perfurar o próprio olho. Gwinon não consegue lidar com a dor imensa, então Chong aproveita a oportunidade para puxá-lo e jogá-lo para os zumbis, que começam a comê-lo. Então os zumbis atacam Chong, mas ele consegue sair correndo da biblioteca. Ele tenta entrar na chaminé do sistema de aquecimento, enquanto um zumbi se agarra à sua perna, sem que Chong percebesse. Harry e seu grupo aparecem no corredor. Matar o zumbi. O grupo também desconhece a presença de Chong-san, então eles entram em uma nova sala de aula para se protegerem. Eles também encontram um computador, mas a conexão com a internet está demorando demais. Ao mesmo tempo, Chong está tentando fazer uma ligação telefônica, mas ele não está conseguindo o sinal. Fora desse caos, um oficial militar está emitindo uma declaração pública, dizendo que a situação já está ruim, mas está piorando, com os boatos falsos se espalhando pela internet. Portanto, eles decidiram restringir o acesso à internet. Os alunos não têm ideia disso. Quando o garoto Archer tenta se conectar às suas contas de mídia social, ele recebe uma mensagem informando que não consegue acessar a internet. Agora é oficial. As crianças não conseguem mais se comunicar com ninguém. Joe não consegue conter as lágrimas, porque ela está preocupada com o pai. E Chong-san, ela pergunta a um dos outros alunos, Yang, se eles conseguirem usar o drone do laboratório de tecnologia. Yang responde que eles podem fazer a varredura da escola, mas eles precisam ir buscar primeiro. Sem mais delongas, Yang e Anjo sobem alguns andares para pegar o drone. Nas movimentadas ruas zumbis da cidade, o detetive e seu oficial estão tentando encontrar um caminho para a escola. No entanto, eles estão sendo implacavelmente perseguidos por zumbis. Então eles encontram abrigo aleatoriamente em um restaurante. Este é o mesmo restaurante onde seu filho havia levado o bebê dela mais cedo. Enquanto os dois homens testemunham, o bebê ainda está vivo, mas a mãe foi transformada em zumbi. De volta à escola, Chong sai do funil de aquecimento e foge, acabando em outra sala de aula. Joe e Yang encontram o drone e voltar para junto do resto dos alunos. Eles configuraram o drone e voaram. Ele atravessou a escola procurando por Chong. Todos estão lutando pela sobrevivência. Harry e seu grupo decidem. Chegou a hora de tentar escapar. Eles matam alguns zumbis com suas flechas antes de pular pela janela. Ao mesmo tempo, Ig encontra Chong através do drone. Os alunos também dão uma olhada nas ruas fora da escola, tentando avaliar a situação geral. Infelizmente,
uma das estudantes, reconhece o veículo dos pais dela. Ian pilota o drone mais perto, e a menina cai em prantos quando ela percebe que seus pais estão mortos. Então o drone é abatido pelos zumbis em outro lugar. Então Joyce Crew e os políticos são levados para uma instalação onde possam ser protegidos. Os militares agora têm controle total de tudo. E todos que entram nas instalações precisa ser colocado em quarentena e testado. Outro incidente estranho ocorre na escola. Go-Enan acorda e os zumbis o atacam. Mas desta vez eles param assim que sentem o cheiro dele, supondo que ele seja um deles. Go-Enan entende que os zumbis não o estão mais atacando, e faz uma declaração para matar Chong-san. A mesma coisa aconteceu com Anju, que aparenta ser humano, mas também está infectado. Ao mesmo tempo, o vírus está evoluindo. Mais tarde, a garota que perdeu os pais, Jimin, tenta se suicidar, mas seus colegas a impedem. Jo tenta consolá-los, mas Namra a interrompe. Eles quando ela entra na sala de gravação, porque ela teve uma ideia de como as crianças podem usar as caixas de som para desenhar os zumbis na direção que eles quiserem, jogando som nas áreas apropriadas da escola. Yuki fala com Chong, dizendo-lhe para ficar onde está, porque estão vindo atrás dele. E então os alunos colocaram seu plano em ação. Depois de atrair os zumbis para longe, o grupo caminha cautelosamente atrás de um zumbi que está batendo contra a parede. O zumbi os avista, então Yak fica para trás para lutar contra ele. Go-Enan entra na jogada e mata o zumbi. Mas depois ele quer matar Yuki. Os dois começam a brigar, mas Go-Enan é muito forte. Namra tenta ajudar, mas ela é mordida pelo zumbi valentão. Eventualmente, Yuki avança contra ele e o empurra para fora da janela. Após uma corrida selvagem, todos os alunos chegam à sala de aula de John. As crianças não fazem a mínima ideia agora. Ian está escondido atrás da segunda porta trancada, dentro da sala de aula, que também está repleta de materiais. Embora tenham um momento para descansar, os alunos agora percebem que Namra também foi mordida. Entretanto, então, Ju diz ao político que ele precisa sair dali. Ele precisa ir encontrar sua filha. Quando 3 soldados chegam para lhes trazer comida, então Joe e seu amigo os espancaram. Vista-se como eles e saia andando, fingindo ser soldados na nova sala de aula. As crianças começam a discutir sobre Namra. Chong-san acredita que eles deveriam expulsá-la antes que seja tarde demais. Yuki conta a ele sobre Go-Enan. Embora estivesse infectado, ele ainda era humano, já que Namra foi mordida por ele. Ela também continuará sendo humana. Chong tem dificuldade em acreditar nisso, porque ele viu Go-Enan sendo devorado pelos zumbis. De qualquer forma, Yuki leva Nanjon para perto da janela e diz que vai expulsá-la se ela se transformar em zumbi. Em outro espaço fechado, Minji está tendo uma breve conversa com sua amiga, que machucou a perna. Ele diz que nunca deveria ter escutado ela, porque não havia nenhuma chance de eles conseguirem sair. Mas Minji pede para ele parar de choramingar como um bebê. Mais tarde, Nanha começa a se transformar em um zumbi e Chong-san tenta atacá-la. Yuki a defende e os dois garotos começam a brigar. No entanto, eles são impedidos pelo resto de seus companheiros, que mencionam que Nanha não se virou totalmente transformado em zumbi. Ela ainda está consciente como um ser humano. Jimin declara que precisa ir embora de qualquer maneira, mas Jo pede a ela que se lembre das palavras da senhorita Park, quem lhes disse para não deixar. Outro membro do grupo deles morreu. Nanha não quer que eles lutem, então ela começa a caminhar em direção à saída. No entanto, Yuki a impede e amarra seu braço ao dela. Se Namrock se transformar, ele será a primeira pessoa que ela morderá, e o outro terá tempo suficiente para escapar. Entretanto, o detetive e seu oficial decidam sair do restaurante, mas eles param quando veem uma menina correndo pelas ruas. Eles salvam a garota e entram novamente no restaurante. A mãe da garota se transformou em um zumbi, então eles não podem simplesmente abandoná-la. As crianças de volta à escola estão falando de fome e sede. Eles adorariam tomar alguns refrescos e alguns petiscos para mastigar. Agora Ian os ouve. Enquanto ela observa os suprimentos dentro do quarto, ela se move para abrir a porta, mas hesita ao ouvir os alunos tentando adivinhar se haveria alguma comida. Atrás desta porta no acampamento, Soju consegue escalar um muro alto, com a ajuda de seu parceiro. No entanto, existe uma última camada de segurança que ele precisa superar. Após atacar um dos soldados, ele foge como se não houvesse amanhã, enquanto o resto dos soldados atira nele. Os alunos decidem tentar e arrombam a porta, mas o barulho atrai os zumbis, tornando-os mais agressivos. Assim eles interrompem seus esforços. Então Jimin pega uma câmera que por acaso está ali e grava uma mensagem para o mundo. Todos os alunos fazem o mesmo. Quando for a vez do Joe, ela grava uma mensagem para o pai.
que está tentando escapar dos soldados. Embora ela diga que espera que ele esteja bem, o pai dela salta para o mar, enquanto os soldados ainda atiravam nele. Uma das balas o atinge. Nada mudou para melhor. Na cidade de Yesan, as forças policiais são enviadas por toda a cidade para limpar o máximo de lugares possível. No entanto, essa é uma missão impossível. Zumbis estão por toda parte e estão até ameaçando infectar mais pessoas. Em outras cidades sobre o pai de Joe, Soju sai de um lago e examina seu torso. O ferimento dele é apenas um arranhão e ele precisa continuar sua missão para encontrar sua filha de volta no colégio em Joe entrega a câmera para Yuki e Namjoon. Caso queiram dizer alguma coisa, as duas crianças ainda estão amarradas juntas. Mas felizmente, Namra ainda não se transformou em zumbi. O vírus evoluiu. E Namra consegue manter seu lado humano, embora ela esteja infectada em outros lugares. Ji está perambulando pelos corredores. Ela está exatamente na mesma situação que Namra. Ela ouve um aquecedor e decide verificar um escritório, onde um dos professores está se escondendo. Ji está com muita fome, e ela começa a comer alguns peixes vivos. Parece muito com sushi, mas é mais extremo. O professor compreende naturalmente que algo está errado com ela. Então ele se aproxima dela por trás e agride. Contudo, esse foi o pior erro da vida dele. Ji se vira para ele e o devora. Ji vomita, enquanto a professora se transforma em um zumbi sem mente. Na sala de aula, Namari consegue ouvir o vômito dela. De uma grande distância, seus sentidos se aguçaram, e ela consegue até ouvir o coração de sua colega de classe batendo rápido, percebendo que está com medo. Entretanto, Ginon ainda está vivo. Enquanto bebia um pouco de água, ele escolhe um ruído e decide investigar. Ele encontra um estudante do último ano escondido debaixo de um carro e junta-se a ele quando é convidado. O mais velho começa a dar ordens a Ginon, dizendo para ele correr para um carro e dirige até perto do idoso para que eles possam escapar. Goinan não gosta que lhe digam o que fazer. Então ele apenas finge que vai fazer isso. De repente, ele agarra o estudante mais velho e o tira de seu esconderijo. Goinan quer puni-lo. Ele dobra o pulso do idoso para lhe causar dor. O idoso começa a gritar e atrai os zumbis para perto dele. Finalmente Goinan permite que os outros zumbis façam o que quiserem. Com o aluno do último ano de volta à sala de aula, Anjo tem uma ideia. Para que os alunos possam escapar e correr até o telhado. Eles acreditam que essa mudança aumentará suas chances de sobrevivência em outros lugares. O pai dela está tentando tratar o ferimento, mas ele é interrompido por um par de zumbis. Felizmente para ele, ele encontra uma espingarda para conter os zumbis e consegue. Para escapar entretanto, Harry e seu grupo decidem tentar escapar da academia. O grandão está machucado, então o resto do grupo terão que carregá-lo em uma maca improvisada. Assim que saírem da academia, os zumbis os atacam, e os alunos são obrigados a voltar para dentro. Na cidade, o detetive Dael e seu oficial, Eu Tenho Xiel, estão se preparando para escapar do lugar onde estão escondidos, para poder frequentar o ensino médio e encontrar o computador de Lee. Enquanto eles cavalgam pelos becos estreitos, eles veem um famoso streamer, sozinho em um telhado. O streamer faz sinais para que eles peçam ajuda, e o detetive decide parar. Enquanto ele tenta subir, Oshio foge com a scooter. Na sala de aula, os alunos bloquearam o meio da sala, para dividir o quarto em duas partes. Eles tocam música na TV, enquanto eles abrem a porta para atrair os zumbis para dentro. O objetivo deles é puxá-los para dentro por uma das extremidades, para que possam escapar pelo outro lado. No entanto, os zumbis estão pressionando bastante, e o plano deles não está dando certo tão facilmente quanto eles esperavam. No acampamento militar, a congressista, ela é informada de que terá que permanecer trancada por mais tempo. Ela não vai receber nenhum tratamento especial, porque ela é uma política. Os militantes também a culpam por ter ajudado um judeu a escapar, porque foram colocados na mesma cela. A congressista lhes diz que ele é pai, tentando fazer o que precisa ser feito por sua filha. Ela implora a eles enviar um helicóptero para o nível mais alto do ensino médio, porque pode haver sobreviventes. O general e seu major: preciso descobrir qual é o melhor curso de ação. O general pergunta se eles têm algum helicóptero disponível. Quando o major diz que eles não, ele ainda pede para ele chamar um Black Hawk e envie para verificar o ensino médio. Ao mesmo tempo, os militares, médicos e professores devem continuar tentando desconstruir o vírus e aprender mais sobre sua natureza. Enquanto isso, os alunos veem que o corredor foi esvaziado. Agora é a hora de eles correrem em direção ao telhado. Enquanto as crianças sobem correndo as escadas, um helicóptero está se aproximando da escola. O menino que sofre bullying vê isso, enquanto ele também ouve os outros alunos batendo na porta que dá para o terraço.
O menino não se importaria se todos morressem, então ele decide não abrir a porta. Lá dentro, alguns alunos estão tentando abrir a porta, enquanto Yuki e Chong estão contendo os zumbis. A tarefa deles torna-se cada vez mais difícil, enquanto mais zumbis avançam contra eles. Enquanto as crianças se esforçam para arrombar a porta, o helicóptero aterrissa no terraço, e 2 soldados encontram um menino que sofria bullying. Eles perguntam a ele se houver mais alguém vivo na escola, mas o menino mente para eles, dizendo que todos estão mortos. Ayaki e Chong-san têm que lidar com mais um problema, ao perceberem que Goenon ainda está vivo. Ele os ouviu, assim como os outros zumbis, e ele está sedento por vingança. Com tudo o que está acontecendo, MJ caminha fora da escola e se depara com algumas das crianças que costumavam intimidá-la. Todos eles foram transformados em zumbis. Outra pessoa que ela detesta é a professora. Ela mordeu antes porque havia pedido ajuda a ele quando ela estava sendo intimidada, mas ele não a ajudou. Um dia acredita que pode realizar seu sonho: queimar a escola inteira e matar todos. Ela corre de volta para dentro e incendeia a escola. O pessoal que sobe as escadas está dando trabalho para os alunos, o que deixa Namra muito irritada. A raiva dela ativa o vírus dentro dela, e ela se torna mais forte. Ela agarra Goenon pela garganta e o atira de volta para o resto dos zumbis. Ao mesmo tempo, uma série de eventos leva ao desaparecimento dos alunos. O helicóptero de resgate. Os soldados colocam o garoto intimidado no helicóptero Black Hawk, enquanto o fogo se alastra na escola. Isso faz com que o alarme de incêndio seja ativado, e a porta do terraço abre-se automaticamente. Os alunos correm para o terraço, mas o helicóptero está partindo. O menino que sofre bullying os vê, mas ele não diz uma palavra. A tripulação do helicóptero. Goenon tenta arrombar a porta. Ele não pode, então ele decide ir embora e encontrar outro caminho. No chão, Shi encontra uma bicicleta e a usa para fugir pedalando. Agora os alunos precisam reservar um tempo para discutir como eles irão agir. Chong-san tem medo de que ninguém volte para buscá-los. Agora que o helicóptero tentou procurar sobreviventes, a primeira coisa que as crianças fazem é usar o material disponível ao redor, escrever um grande sinal de SOS. Enquanto isso, todos os outros estão lutando por suas vidas. Então o judeu entra em um novo prédio para se esconder, enquanto Dave ajuda o streamer, amarrando sua perna com fita adesiva. Isso irá estabilizá-lo e minimizar a dor. O detetive tenta fazer algum barulho para distrair os zumbis. O momento parece ser perfeito, já que Rochelle encontrou um ônibus e dirige até o local para buscá-los. O detetive e o streamer pulam em cima dele. Após alguma confusão, Rochelle os leva embora. Em breve será noite, e as crianças sabem que vão sentir frio. No terraço, eles tentam acender uma fogueira, esfregando com gravetos juntos. Mas essa é uma façanha difícil de realizar. Felizmente, Namra tem um isqueiro, o que facilita as coisas. Mais tarde, Rochelle dirige o ônibus pelas ruas, mas ele acerta em Sol enquanto ela atravessa. Dave vai ver como ela está, sem saber que a menina está infectada. Para sua surpresa, a garota está bem, mesmo tendo sido atropelada pelo ônibus. Todos eles são encontrados por uma equipe militar. Os soldados abriram fogo contra eles primeiro, mas depois percebeu que esses são sobreviventes. De volta à academia, Harry se conecta com Minji e ensina-lhe uma coisa ou duas sobre arcos. Entretanto, a sala de aula de música foi esvaziada, e Yun sai do pequeno quarto para dar uma olhada rápida. Ela pega a câmera e volta para dentro do quarto. Trancando a porta, ela começa a assistir às gravações dos outros alunos e sorri com as coisas que eles dizem. Ela decide que é hora de mudar sua atitude e junta-se a eles, pegando uma bolsa e começa a enchê-la com lanches e bebidas. Mas enquanto faz isso, ela se lembra de tudo. Que pena que isso aconteceu por causa dela. John morreu primeiro por causa dela, e então o professor dela também morreu, porque ela tentou ajudá-la. Ian está confusa e não consegue decidir o que precisa fazer. No fim, ela decide que precisa se juntar aos outros. Ela enche uma sacola com suprimentos e sai do quarto. No entanto, a sorte dela termina aí. Goenon a vê e a morde. Apesar de ter sido derrotado por um zumbi avançado, Yun se transforma em um zumbi sem mente, como a maioria deles. No telhado, as crianças estão relaxando ao redor da fogueira. Eles concordam em se encontrar novamente e passar algum tempo juntos, ao redor de uma fogueira, se eles saírem vivos dessa situação. Enquanto eles conversam sobre coisas engraçadas, Chong revela que está apaixonado por Anjo. A garota se sente estranha com isso, porque ela obviamente o colocou na friendzone. Os dois têm uma conversa particular. Chong-san pede a ela para esquecer isso por enquanto e discutir o relacionamento deles novamente, depois que eles estiverem seguros. Nesse meio tempo,
Goi-nan encontra uma maneira de subir até o telhado, agarrando-se a um cano de plástico. Goi-nan agarra Joe e ameaça machucá-la. Mas Chong-san é quem ele realmente quer, então os dois se enfrentam. Goi-nan o imobiliza e tenta retribuir o favor. Com o mesmo preço, ele tenta arrancar o próprio olho. Uma a uma, as crianças tentam ajudar Chong-san, mas nenhum deles é forte o suficiente para lidar com Goi-nan, mesmo quando todos tentam impedi-lo. Goi-nan os empurra para trás como Hércules. Nan-ha começa a ficar com raiva, e ela pega um pedaço de madeira em chamas para atacá-lo. Isso ainda não é suficiente para deter Goi-nan. Por fim, Goi-nan acaba perto da borda do terraço, enquanto ele tenta jogar Ryuki. A partir daí, Nan-ha o agarra e o vira de costas, com sua força sobrenatural, pondo fim a esta batalha. Ryuki verifica se ela está bem, limpando o sangue dos lábios dela. Joe percebe a presença deles e sente ciúmes. Mesmo que Chong-san vá verificar como ela está, ele não é o homem de quem ela gosta. Infelizmente, Gi-nan ainda está vivo, e ele reconstrói seu corpo pouco a pouco. No acampamento, o general está ansioso para aprender o que os cientistas descobrirá sobre o vírus. Embora o processo esteja em andamento, as principais abordagens informam a seu superior que ele tem uma fonte no governo, pois lhe disseram que o governo está pensando em tomar medidas mais extremas para conter o vírus. Em Yeza ao mesmo tempo, o detetive e seu oficial estão sendo interrogados. Daeo informa aos soldados que eles estavam em uma missão para encontrar o laptop do professor. Antes que os soldados os encontrassem, foi o professor quem criou o vírus, e ele registrou todas as suas observações com a câmera. Esses arquivos são armazenados em seu laptop. Do lado de fora, o garoto que sofria bullying na escola aproveita para fazer uma refeição, e então se encontra com uma garota chamada G. Compartilha com ele que ela iniciou um incêndio no colégio. O menino não ficou muito contente com a notícia, porque ele percebe que o G não está agindo como ela mesma. A garota culpa a fome por isso, então o menino oferece a ela sua refeição. No entanto, Euji não está com fome para esse tipo de refeição. Ela preferiria outra coisa. De volta ao ensino médio, as crianças estão tentando entender tudo. Isso está acontecendo, mas não é fácil descobrir o porquê. Nan-ha observa que eles devem continuar amigos quando o mundo voltar ao seu ritmo normal. De repente, as crianças se levantam de um salto quando Namra lhes diz que está ouvindo algo. Breve, todos eles conseguem ouvir o helicóptero se aproximando. Nem preciso dizer que eles se sentem extremamente felizes, porque acreditam que finalmente foram salvos, pois os soldados descem para o terraço e diga às crianças para se deitarem no chão. Os soldados medem a temperatura deles. Todas as crianças têm temperatura corporal normal, mas a temperatura de Namra está 2 graus abaixo do normal. Os soldados não conseguem compreender que ela é uma zumbi. Então, eles lhe ofereceram um cobertor térmico. As crianças estão ansiosas para sair deste lugar, mas os soldados ordenam que eles permaneçam onde estavam. Eles precisam concluir sua missão primeiro. Então todos podem sair ao mesmo tempo. As crianças na academia já ouviram o som do helicóptero. Eles querem sair da academia e ir até o telhado da escola. Mas isso vai ser difícil, principalmente porque o grandalhão quebrou a perna, e eles têm que carregá-lo consigo. Os soldados descem de tirolesa até o escritório de Lee, e eles conseguiram encontrar o laptop dele. Um deles executa um software de cracking nele, para abri-lo e copiar seus dados, enquanto o resto dos soldados atira nos zumbis. Embora as coisas estejam indo bem nessa área, um sargento entra correndo no escritório do general. De volta ao acampamento, ele mostra as imagens gerais em vídeo de um Shi comendo o menino intimidado. O general agora entende que alguns dos infectados não agem como os outros zumbis. Na verdade, eles são exatamente como os humanos. Ao mesmo tempo, no telhado, os soldados estão preparando seus equipamentos para puxar os alunos no helicóptero, utilizando o sistema automático de tirolesa. No entanto, eles ficam surpresos quando o general entra em contato com eles, dizer-lhes que deveriam deixar as crianças para trás. Os soldados têm que cumprir suas ordens. Enquanto os alunos não entendem o que está acontecendo, eles tentam se aproximar dos soldados, mas esses homens receberam ordens para atirar neles se as crianças se aproximarem. Então eles dão um tiro de advertência. Finalmente, os soldados conseguem voltar para o helicóptero e voar para longe enquanto os alunos ficam para trás. Enquanto isso, a turma da academia sai para o jardim. Eles estão felizes em ver o helicóptero, porque eles acreditam que serão salvos. Enquanto o helicóptero dá a volta, as crianças tentam chamar sua atenção. A luz do helicóptero incide sobre eles e eles são vistos, mas os soldados têm que abandonar essas crianças de qualquer maneira. Em outro lugar, Soju é repentinamente abordada por um homem. Vagando pelas ruas,
O homem entra em pânico, porque ele não tem ideia de como lidar com a situação. Ele está no carro e sua esposa está ferida, enquanto ela também está grávida. Aparentemente ela é sem condições de sair do veículo e correr. O homem precisa de ajuda, mas então o judeu percebe que não há muito que ele possa fazer para ajudar o homem. Ele dá sua água e comida ao homem, antes que ele fuja em direção ao colégio. No acampamento, o general foi informado de que este vírus é astuto, está mudando de forma e evoluindo. Isso complica as coisas. E o general proclama que eles deveriam colocar em quarentena o povo de Yeza por períodos de tempo mais longos, até que tenham certeza de que não estão infectados. Os políticos e o resto das pessoas vindas da cidade são considerados como estando contidos em salas separadas. De volta ao terraço, as crianças ficam felizes quando começa a chover. Eles finalmente conseguem sentir um pouco de água na pele e também beba. No entanto, as condições climáticas não são ideais para os zumbis. Estamos passando por um momento difícil, lidando com o som do trovão, indo pegar uma cortina para enrolar na cabeça. Chong-san repara em Nan-ha e tem uma ideia. Ele se aproxima de seu colega de classe, Junho, e pergunta a ele se ele acha que eles conseguem passar pela escola e até a montanha, já que os zumbis não suportam a chuva, porque está afetando os seus sentidos. Eles podem atravessar a escola em silêncio, sem ser ouvido. Chong-san apresenta sua ideia aos outros alunos, que parecem concordar com ele. Eles caminham com cuidado pelos corredores da escola e finalmente conseguem sair. Ao mesmo tempo, a equipe de Archer deve ter tido a mesma ideia, já que eles também andam ao ar livre. A equipe de Chong está indo muito bem, mas as coisas mudam quando o jovem vê sua mãe olhando fixamente para ele. Embora ela seja uma zumbi, ele a imagina sendo gentil, como ela costumava ser quando era humana. Chung não pode tomar nenhuma medida contra ela, então o zumbi pula em cima dele. Os amigos de Chung o ajudam atacando o zumbi, mas Chung perdeu a cabeça e os ataca por terem atacado sua mãe. A Yaksu intervém e puxa Chong-san para trás, enquanto o resto dos garotos imobiliza o zumbi. Chung grita o nome da mãe e os meninos param. Chong está passando por um momento emocional difícil, mas Joe faz o possível para trazê-lo de volta à realidade e o puxa para longe. Chong grita, mamãe, enquanto ele foge com os zumbis em seu encalço. Alguns metros adiante, uma das meninas tropeça e cai no chão. A amiga dela está prestes a ajudá-la, mas ela decide abandoná-la quando ela vê os zumbis se aproximando. Felizmente, a garota é salva por outro aluno do grupo. Uau! Mas eles ainda estão em apuros. Sortudos como são, a equipe de arqueiros entra em ação e os salva, enquanto Harry mata alguns dos zumbis com suas flechas. Ao mesmo tempo, a garota que abandonou sua amiga acaba no lugar errado. Seu olhar denuncia que ela está vendo zumbis. Eventualmente, todos os sobreviventes restantes entrar na quadra de basquete. Mas uma surpresa desagradável os aguarda. O tribunal está cheio de zumbis. Enquanto corriam em círculos na esperança de se salvarem, os alunos se dividiram em 3 grupos desiguais. O garoto arqueiro se tranca em outro quarto, enquanto o grandalhão é devorado pelos zumbis. Todos os outros entram em um quarto. Parece ser o depósito do treinador. Daezu pede desculpas a Chong-san por ter atacado sua mãe zumbi anteriormente. Ele não fazia ideia de quem ela era. Chong-san está devastado e se ajoelha no chão. Simultaneamente, a garota, que acabou em um campo aberto cheio de zumbis, é devorada e se transforma em um zumbi. No acampamento militar, o general está assistindo a um vídeo do professor Lee, que diz estar tentando criar um antídoto para o vírus, mas nada parece estar funcionando. O general sabe que precisa encontrar outra solução, ou então todo o planeta poderá estar em perigo. Entretanto, a congressista recebe a visita do líder de seu partido político, que lhe entrega alguns papéis de demissão. Ele quer que ela os assine, então ela deixará de ser membro do partido. Então Joe ainda está vagando pelas ruas, enquanto as crianças tiram uma soneca no quarto novo. Eles usam um abrigo. Joe acorda ao lado de John-san. A situação entre os dois parece um pouco estranha, mas Joe diz à amiga que elas precisam relaxar. Eles já concordaram em discutir sobre eles. Depois que eles estiverem em segurança, Joe terá chegado à floresta, e ele está usando algumas fitas para marcar o caminho de volta, caso ele se perca de volta no quarto. Chong-san está conversando com Harry, que agora se revela ser sua irmã. Daezu se aproxima deles e começa a abrir seu coração para Harry. Ele está apaixonado por ela, mesmo ela sendo do último ano do ensino médio. Harry se levanta e começa a espancá-lo para aliviar sua tensão ao mesmo tempo. Goinan sobe novamente no telhado do prédio, mas desta vez ele não consegue encontrar ninguém, como os alunos já partiram. Na sala de ginástica,
Yuki vê algumas bolas voando por todos os lados e surge com uma nova ideia. Se eles usarem as caixas de aço para criar um escudo móvel, eles conseguem atravessar o tribunal, empurrando os zumbis para trás, até chegarem à porta. Até onde eles sabem, os zumbis não são inteligentes o suficiente para escalar, então eles devem ficar bem se eles simplesmente criarem um escudo ao redor deles e usar outros materiais para atingir os zumbis. O general tem mais uma conversa com seus homens e anuncia que eles precisam tomar medidas. Após limpar alguns locais próximos, eles encontrarão uma maneira de atacar os zumbis em massa. Mas para fazer isso, eles também deveriam encontrar uma maneira de reuni-los no mesmo lugar. Os alunos prepararam seu escudo móvel e eles se dirigem ao tribunal. Embora os zumbis não sobem diretamente acima do escudo, eles se acumulam e alguns deles ficam pendurados sobre ele. As crianças tentam empurrá-los para trás, mas Junho é subitamente mordida por um. Minji tenta acalmá-lo, mas não há nada. Ela pode dizer isso para fazê-lo se sentir melhor. Jun sabe o que o futuro lhe reserva. Então ele decide ajudar seus amigos. Antes que ele se vire, ele salta para fora do escudo e puxa os zumbis para longe. Enquanto mais zumbis o atacam, Jun puxa o escudo com força e diz aos seus amigos que eles precisam ir para casa. No acampamento, o funcionário do governo faz uma apresentação ao público em geral, instando a impedir a propagação do vírus. De acordo com uma simulação que seu povo preparou, todo o país está em risco, mesmo que um único zumbi escape da cidade. Então Jun ainda tenta chegar ao ensino médio, mas ele precisa escapar de mais zumbis que estão atrás dele. Ao mesmo tempo, os alunos conseguiram chegar à porta de saída, mas está trancado. Ia faz tudo ao seu alcance para quebrá-lo, mas ele não pode, pois precisa ajudar os outros alunos. Empurre os zumbis de volta para. Joe corre em direção à porta, mas a porta se abre repentinamente e o pai dela aparece do outro lado. Joe cai em seus braços, enquanto o resto das crianças sai correndo da quadra. Enquanto isso, Goenan entra na outra sala e encontra o menino arqueiro. Ele inicialmente afirma que não o machucará, mas então ele percebe o cheiro de Chong-san no garoto e se aproxima dele, culpado por associação. Então Ju conta aos alunos que a melhor chance deles é correr para a montanha e depois tente chegar ao abrigo militar. Para chegar à montanha, eles deveriam correr para a quadra de tênis e depois correr pela floresta. O grupo corre para a quadra de tênis, mas as coisas raramente são tão fáceis quanto parecem. Os zumbis os seguem até o tribunal e alguns deles conseguem entrar. Então Jo acende um sinalizador para chamar a atenção deles, enquanto ele grita com os alunos para usarem o outro portão. Para sair, os zumbis estão por toda parte. Então Jo pega seu apito e faz barulho, fazendo com que os zumbis o seguissem. Ele luta contra alguns deles, enquanto sua filha o espera. Mas Soju sabe que não conseguirá sair dali sem arrastar os alunos consigo. A melhor coisa que ele pode fazer é se sacrificar, e ele fecha o portão. Anjo ficou chocada ao ver seu pai ficar para trás, mas ela também vê a mão dele. Soju grita para o alto de sua pulmões para os alunos fugirem, também atraindo os zumbis para si. Os alunos chegam ao novo prédio da escola, que está em construção, mas há mais zumbis à espera deles. Felizmente, eles pensam rápido e procurem abrigo do lado de fora. No andaime, Anjo está furiosa e pega um cano de aço nas mãos. Chong não sabe o que vai fazer com isso. Então ele tira da mão dela, enquanto Harry tenta consolar a garota. Ironicamente, Ju se transforma em um zumbi, e ele cruza o caminho da mãe de Chong-san. Entretanto, Guinan quer saber onde fica Chong-san, mas o garoto Archer não faz ideia. Goenan consegue sentir o cheiro de Chong, mas o menino arqueiro diz. Ele se encontrou aleatoriamente com alguns estudantes mais jovens. Por alguns instantes, eventualmente, Goenan decide mordê-lo. O garoto arqueiro tenta atacá-lo de volta, mas ele não consegue fazer isso. Enquanto ele se transforma em um zumbi, Harry e Minji decidem dar uma olhada ao redor, tentando encontrar uma maneira de desmontar o andaime. Se eles quiserem escapar deste prédio, seria melhor se eles fizessem isso sem entrar novamente no espaço interior. Ao mesmo tempo, Goenan sai do tribunal e consegue detectar o cheiro dos alunos. Então ele decide seguir o rastro deles. No acampamento, os militares, cientistas, descobrir que algumas frequências sonoras específicas fazer com que os zumbis reajam a eles. Eles podem usar essas frequências para conduzir os zumbis em qualquer direção que eles quiserem. No andaime, Namra está perdendo o controle de si mesma. Ela vê Ayaki dormindo,
e uma voz em sua cabeça lhe diz para mordê-lo. Para lidar com esse impulso, Namra morde a própria mão. Ayaksu acorda e percebe o que acabou de acontecer. Ele diz a ela que da próxima vez que ela estiver com fome, ela pode mordê-lo, porque ele provavelmente vai acabar sendo como ela. Namra ouve à distância que os militares vão bombardear a cidade para matar o máximo de zumbis possível. Os locais onde eles vão concentrar os zumbis são específicos. Um deles é o prédio em que eles estão agora. De fato, os soldados lançaram alguns drones que usam som para causar dor aos zumbis e levá-los aonde eles quiserem. Os alunos percebem que precisam ir embora, mas Goinan invade a festa e começa a atacá-los. Ele consegue morder Chong, mas o som dos drones o machuca, oferecendo Chong-sen a oportunidade de empurrá-lo do andaime. Em breve, os zumbis estarão reunidos para os locais designados, e o general ordena aos seus homens que preparem as bombas. Johnson percebe que vai se transformar em um zumbi. Então ele se despede de seus amigos. Ele troca crachás com um Joe. E então corre para dentro do prédio para atrair os zumbis para longe. Ele nem sequer abraçou a irmã. Chong-san atrai todos os zumbis para cima dele, permitindo que seus amigos saíssem do prédio. Chong em segurança engana os zumbis, fazendo-os cair em um elevador vazio. Espaço. Mas o problema é, Guinan ainda está vivo e o procura. Os meninos finalmente se encontram. Chegou a hora de eles travarem sua última batalha. Chong diz a Nan que ele faz tudo o que faz para se sentir importante. Ele não era ninguém em sua vida. Ele não era um valentão nem um bom aluno. Ele era apenas alguém que costumavam receber ordens de outros. Chong pega um pouco de areia e joga nos olhos de Goinan. Apesar de seu pequeno truque, não o imobiliza e cutuca seu olho, finalmente conseguindo a vingança que tanto buscava. Então as bombas começam a cair, e os 4 locais designados são atacados. Milhares de zumbis são mortos. Chong agarra Guainan para usá-lo como escudo durante a enorme explosão. Mas quem sabe se eles conseguirão sobreviver a isso? O general é informado de que os bombardeios foram concluídos. O homem acredita que fez o que tinha que fazer. Ele coloca seu major no comando, porque ele está acordado há muitas horas, e ele precisa dormir um pouco enquanto atravessa o corredor. O general para conversar com a congressista. Ele a informa sobre o ataque. O político não encara isso com leviandade, mas o general também não tinha muitas opções. Conforme será revelado em breve, ele se sente extremamente culpado pelo ataque, mesmo tendo feito o que considera certo. Ele também sabe que algumas pessoas podem ter sido mortas. Junto com os zumbis, o general veste seu uniforme e grava um vídeo de si mesmo, ditado que ele assuma a total responsabilidade pelo ataque. Então ele liga para a esposa para uma breve conversa. Por fim, ele pega sua arma e comete o impensável. Metade da cidade foi destruída. O corpo de Chong jaz entre outros corpos. A etiqueta com o nome de Joe está bem ao lado do seu corpo, como um símbolo de amor eterno. Até o último momento, o detetive e seu oficial dão uma olhada lá fora. Imagino quantas pessoas perderam a vida desde o início deste vírus. Na floresta, as crianças olham para trás, mas não há nada que eles possam fazer agora. Eles precisam seguir em frente e se salvar. Anjo não consegue esquecer sua melhor amiga. Ela decide voltar ao prédio e procure por Chong. Ela chama pelo nome dele, mas ele não está em lugar nenhum. Namra se aproxima dela e a abraça. Anjo precisava de apoio emocional ontem. Ela perdeu o pai e agora sua melhor amiga. Enquanto isso, forças militares estão mobilizadas nas ruas para limpar a cidade de vez. Eles verificam os edifícios e depois marque-os como seguros ou inseguros. De volta à floresta, os alunos estão perdidos, mas eles veem as fitas que Soju havia usado para se orientar ao redor. Então eles os seguem até chegarem à cidade. Caminhando pelas ruas, os jovens estudantes só conseguem enxergar a morte. Como se isso não bastasse, Namra os interrompe e os adverte que há alguns zumbis vindo em sua direção. Mais uma vez, os alunos têm que pegar qualquer arma que encontrarem e lutar contra a Isuksu usa uma pá, enquanto Namra luta com as próprias mãos. Como ela é muito forte, o caos se instala. Mais uma vez, Harry é atacada por um zumbi pelas costas, mas Wu se interpõe no caminho e é mordido em seu lugar. O resto do grupo os ajuda, mas já é tarde demais para Wu. Minji quer empalá-lo, mas Haru não permite que ela faça isso. Em breve, Wu se transforma em um zumbi e já não reconhece os seus amigos. Todos estão em estado de choque emocional, mas Nanha faz o que tem que fazer. Ela quebra a cabeça de Wu e o mata. Esse é um destino melhor, comparado a vagar por aí para sempre como um zumbi. Eles processam e ela se apoia no ombro de Yuki para chorar. Harry está com raiva e não consegue se controlar. Namra tira o arco das mãos. Ela tenta acalmá-la,
porque eles ainda estão em perigo. Enquanto ela conversa com ela, Namra percebe que seu desejo está ficando mais forte. Enquanto ela olha para o sangue no rosto de Harry, o grupo precisa correr. Mas Namra não consegue se conter. Enquanto ela olha para suas amigas, ela deseja mordê-los. Isso a leva a uma decisão difícil. Ela fica para trás e abandona o grupo. Yuki-Sou e Anjo percebem que Namra os deixou e decidem procurá-la. Quando a encontram, Namra está tentando se alimentar de um zumbi. Anjo conversa com ela, mas Namra pula em cima dela para mordê-la. Enquanto Anjo tenta resistir aos seus dentes, Yuki pega uma pá, mas ele é incapaz de bater na garota que ama. Namra consegue, de alguma forma, recobrar os sentidos e chora quando ela percebe o que estava tentando fazer. Sabendo que seus próprios amigos não estão seguros perto dela, ela decide fugir. Yaksu tenta impedi-la, mas sem sucesso. Nanha se sente desesperado, pois ela não tem ideia do que o futuro lhe reserva. Ela vai se transformar em um zumbi? Será que seus desejos a dominarão mais tarde? Os alunos chegam ao acampamento militar. Os soldados apontam suas armas para eles primeiro, mas agora as crianças sabem que finalmente estão seguras. Suas aventuras passam diante de seus olhos. Todos os amigos que eles perderam enquanto caminhava pelos corredores. A companheira do pai dela a vê. Ele está feliz que ela esteja bem, mas ele está triste porque seu parceiro morreu. Os alunos estão em quarentena, e os militares os entrevistam para obter mais informações sobre o que aconteceu e como o vírus se espalhou pela escola deles. 4 meses depois, a situação mudou. O vírus foi contido. De acordo com o que as autoridades sabem, o vírus nunca conseguiu sair da cidade. As pessoas em quarentena eventualmente livre para caminhar ao ar livre, já que agora é certo que eles não estão infectados. Uma noite, Anjo foge do acampamento e vai para um lugar na floresta, onde as pessoas deixaram fitas e presentes para seus amigos e parentes falecidos. Anjo vê algo que desperta sua curiosidade. Na manhã seguinte, ela se encontra com Yaksu e lhe diz que acredita que Namra está viva. Naquela noite, as crianças se reúnem e fogem do acampamento juntas. Enquanto caminham pela floresta, eles veem um incêndio queimando em sua antiga escola de ensino médio. É absolutamente necessário que eles verifiquem se Namra é quem está acendendo o fogo. Então eles decidem visitar o prédio. Quando eles sobem no telhado, eles veem que Namra está viva. Ela diz às amigas que sentiu saudades delas. Anjo quer que ela vá com eles. Agora que tudo está começando a voltar ao normal, ninguém vai entender que ela está infectada. No entanto, Namrock não pode ir com eles. Ainda há coisas que ela precisa fazer. Existem mais pessoas como ela, e ela precisa ajudá-los. Namrock cumprimenta seus amigos e salta do terraço, deixando-os a se perguntar o que o futuro lhes reserva.